Imagine uma terra selvagem, inexplorada, onde o som do vento cortando planícies abertas se misturava ao rugido distante de predadores. O céu, muitas vezes coberto por nuvens densas, deixava passar raios de sol que iluminavam vastas savanas, densas florestas e montanhas cobertas por neve. Este era o palco do planeta milhões de anos antes do surgimento do primeiro homem. O clima não era uniforme. Havia regiões escaldantes onde a vida lutava sob um sol implacável e áreas geladas, onde apenas os mais resistentes sobreviviam. As estações eram instáveis, podendo mudar drasticamente em poucos anos, forçando as espécies a se adaptarem rapidamente ou desaparecerem. Nesse mundo imprevisível, a seleção natural agia sem piedade. Apenas os mais aptos conseguiam deixar descendentes. Pelas savanas africanas, imensos rebanhos de herbívoros migravam em busca de alimento. Antílopes primitivos, rinocerontes antigos e elefantes ancestrais, maiores do que qualquer espécie moderna, dominavam as pastagens. Nos rios, crocodilos gigantes aguardavam pacientes por qualquer descuido. Nas copas das árvores, macacos e primatas se equilibravam habilmente, longe de predadores terrestres, mais atentos a águias de garras afiadas. Mas entre todos os habitantes dessa terra antiga, eram os predadores que reinavam com autoridade. Felinos dente de sabre com presas tão longas que poderiam perfurar o pescoço de suas presas com um único golpe, rondavam silenciosamente. Hienas pré-históricas, muito maiores que as atuais, caçavam em grupos coordenados. Em algumas regiões, lobos gigantes e ursos das cavernas desafiavam até os mais fortes herbívoros. Nesse cenário, nossos ancestrais mais distantes ainda eram criaturas essencialmente adaptadas à vida nas árvores. Eram bípedes ocasionais, mas passavam boa parte do tempo escalando, coletando frutas e procurando insetos. Suas mãos já começavam a mostrar habilidades especiais, polegares mais flexíveis, capazes de manipular objetos com mais precisão. Embora ainda longe de criar ferramentas complexas, essas pequenas mudanças anatômicas já apontavam para um futuro transformador. O maior desafio não era apenas encontrar comida, mas sobreviver um dia de cada vez. Beber água significava arriscar-se nas margens dos rios onde crocodilos e grandes felinos espreitavam. Dormir exigia procurar refúgio seguro, geralmente no alto das árvores, pois no chão, durante a noite, caçadores silenciosos circulavam sem serem vistos. Até mesmo a chuva podia ser fatal, trazendo frio intenso e doenças. Enquanto isso, mudanças geológicas e climáticas estavam moldando lentamente o destino da vida. Terremotos, erupções vulcânicas e variações nos ciclos de gelo e calor redesenhavam o mapa do mundo. Florestas inteiras davam lugar a campos abertos, e essa transformação forçaria certas espécies a descerem das árvores para explorar novas oportunidades e novos perigos. Sem saber, esse ambiente hostil e imprevisível estava preparando o palco para um evento extraordinário. O surgimento de uma criatura diferente, capaz de pensar, planejar e transformar o próprio destino. Mas antes disso, seria preciso enfrentar uma longa jornada evolutiva, marcada por perdas, descobertas e pura sobrevivência. Em algum ponto entre 6 e 7 milhões de anos atrás, na África, um marco silencioso, mas decisivo, ocorreu. Uma linhagem de primatas começou a se separar dos demais. Não foi um salto repentino, mas sim uma série de pequenas mudanças acumuladas por incontáveis gerações. Esse processo, guiado pela seleção natural, acabaria dando origem aos primeiros representantes do gênero Homo. O clima estava mudando. Grandes áreas de floresta foram se tornando savanas abertas. Para nossos ancestrais que viviam entre as árvores, isso representava um desafio imenso. Com menos cobertura vegetal, a busca por alimento e água significava percorrer distâncias maiores em áreas expostas, onde predadores tinham vantagem. Foi nesse cenário que a postura ereta se mostrou uma adaptação crucial. Andar sobre duas pernas liberou as mãos, permitindo carregar frutos, raízes e até pedras e galhos usados como defesa rudimentar.
Além disso, a visão acima da linha da grama possibilitava detectar perigos à distância. No entanto, a transição não foi simples. Mover-se no chão aumentava a vulnerabilidade, e muitos desses pioneiros pagaram com a vida pela ousadia de explorar o novo território. Espécies como o Australopithecus afarensis surgiram nesse período, misturando características primitivas e avançadas. Ainda bons escaladores, mas com quadris e pernas adaptados à caminhada bípede, eles representam um passo intermediário crucial. Fósseis como o famoso esqueleto de Lucy revelam ossos de membros inferiores robustos, indicando longas caminhadas, mas também braços fortes para subir em árvores quando necessário. A dieta também começou a mudar. Antes restrita a frutas e folhas, passou a incluir raízes, sementes e, eventualmente, carne, muitas vezes obtida ao aproveitar carcaças deixadas por predadores. Essa transição foi vital. O consumo de proteínas e gorduras mais densas em energia forneceu combustível para um cérebro em crescimento. E um cérebro maior significava mais capacidade de planejar e se adaptar. Com o tempo, esses ancestrais desenvolveram comportamentos mais complexos. Alguns grupos aprenderam a usar pedras afiadas para cortar carne ou quebrar ossos e extrair o nutritivo tutano. Outros começaram a cooperar mais ativamente na caça e na defesa, formando laços sociais que aumentavam as chances de sobrevivência. Mas essa evolução não foi uma linha reta. Muitos ramos dessa árvore genealógica desapareceram, extintos por mudanças climáticas, competição por recursos ou predadores. Apenas alguns poucos linhagens resistiram, carregando consigo as sementes do que, no futuro, se tornaria o ser humano moderno. Naquele momento, ninguém poderia prever o que estava por vir, mas já era possível ver sinais do destino que aguardava essa nova espécie: inteligência crescente, maior capacidade de adaptação e, sobretudo, a habilidade de transformar o ambiente ao seu favor. Uma nova era estava se iniciando, e ela mudaria para sempre a história do planeta. Por volta de 2,8 milhões de anos atrás, surge um novo protagonista na história da evolução: o Homo habilis, cujo nome significa homem habilidoso. Ele não era apenas mais um primata bípedo vagando pelas planícies africanas. Era o portador de um conjunto de habilidades que o diferenciaria de todos os que vieram antes. Pela primeira vez, a inteligência começava a se expressar de forma prática e transformadora. O Homo habilis possuía um cérebro significativamente maior do que seus antecessores australopitecos, com volume craniano variando entre 500 e 700 centímetros. Essa expansão cerebral não veio por acaso. Ela estava ligada diretamente à necessidade de resolver problemas de sobrevivência cada vez mais complexos. O ambiente era imprevisível e a capacidade de pensar além do momento imediato se tornava vital. Uma das marcas registradas dessa espécie foi o uso sistemático de ferramentas. Embora alguns primatas anteriores já utilizassem galhos ou pedras de forma rudimentar, o Homo habilis deu um salto qualitativo. Passou a fabricar instrumentos de pedra lascada. Com golpes precisos, retirava lascas afiadas de seixos, criando lâminas cortantes capazes de fatiar carne, cortar raízes e trabalhar madeira. Essa inovação não apenas facilitou o acesso a alimentos mais nutritivos, como também abriu portas para novas estratégias de sobrevivência. Essas ferramentas, hoje classificadas como parte da indústria lítica ou do vaiense, eram simples, mas representavam uma verdadeira revolução. Com elas, o Homo habilis podia aproveitar carcaças abandonadas por predadores, acessar a medula óssea rica em gordura e processar alimentos que antes eram impossíveis de consumir. A carne e o tutano forneciam calorias valiosas, sustentando um cérebro que demandava mais energia a cada geração. Mas não foi apenas a tecnologia que avançou. O comportamento social também se tornou mais sofisticado. Evidências fósseis sugerem que grupos de Homo habilis compartilhavam alimentos, cuidavam dos feridos e até protegiam os mais vulneráveis. Essa cooperação aumentava as chances de sobrevivência
e fortalecia os laços dentro da comunidade. A comunicação, embora ainda primitiva, começou a se expandir. Expressões faciais, gestos e sons específicos ajudavam na coordenação de tarefas como a coleta e a defesa contra predadores. Esse embrião de linguagem seria a base para um salto cultural gigantesco no futuro. Ainda assim, a vida era perigosa. O Homo habilis enfrentava leões das cavernas, hienas gigantes e crocodilos pré-históricos. A cada saída para buscar alimento, havia o risco de não voltar. A inteligência e a cooperação eram as únicas armas capazes de equilibrar a balança contra um mundo hostil. O surgimento do Homo habilis marcou o início de um capítulo inédito. Pela primeira vez, um ser vivo começava a moldar o ambiente com intenção consciente, transformando a natureza em ferramenta. A partir dali, a evolução da humanidade ganharia uma nova velocidade, e nada seria como antes. O avanço do Homo habilis abriu caminho para espécies ainda mais adaptadas, como o Homo erectus, que surgiria cerca de 1,9 milhão de anos atrás. Ele não apenas herdou as inovações de seu antecessor, mas também levou a humanidade a um novo patamar. A conquista de territórios além da África foi o primeiro hominídeo conhecido a migrar para outras regiões do planeta, chegando à Ásia, Europa e possivelmente até a Oceania. Essa expansão não aconteceu por acaso. O Homo erectus dominou uma habilidade que mudaria o curso da história humana: o controle do fogo. Com o fogo, veio o calor em noites geladas, a proteção contra predadores e, talvez o mais importante, a possibilidade de cozinhar alimentos. A comida cozida era mais fácil de mastigar e digerir, liberando energia para outras funções do corpo e sustentando um cérebro em crescimento. Mas sair da África também significava enfrentar novos climas, paisagens e inimigos. Ao chegar às planícies geladas da Europa ou às densas florestas asiáticas, esses humanos primitivos tiveram que adaptar suas técnicas de caça e coleta. Em alguns lugares, os animais eram muito maiores e mais perigosos do que os que conheciam. Mamutes, tigres dente de sabre e rinocerontes lanosos tornavam cada expedição de caça uma operação de alto risco. A cooperação social se aprofundou ainda mais. Grupos precisavam trabalhar em equipe para derrubar grandes presas, compartilhar tarefas e garantir que todos, incluindo os mais jovens e mais velhos, sobrevivessem. É provável que tenha havido papéis específicos dentro das comunidades: caçadores, coletores, vigias e cuidadores. Essa divisão de funções aumentava a eficiência e fortalecia os vínculos do grupo. O Homo erectus também aprimorou sua tecnologia lítica. As ferramentas se tornaram mais elaboradas, como os bifaces, pedras lascadas em forma de amêndoa, afiadas dos dois lados. Essas peças versáteis podiam cortar carne, raspar peles e até trabalhar madeira. Em alguns sítios arqueológicos foram encontradas evidências de acampamentos organizados, sugerindo um senso de território e planejamento. Contudo, a expansão trouxe perigos invisíveis. Ao entrar em novos ambientes, o Homo erectus se expunha a doenças e parasitas desconhecidos. A necessidade de água potável, a escassez de alimentos no inverno e os ataques de animais selvagens eram ameaças constantes. A sobrevivência dependia não apenas da força física, mas também da capacidade de inovar e aprender com os erros. Cada passo dado fora da África representava mais do que uma simples migração. Era um ato de coragem e adaptação, um movimento que moldaria o DNA dos humanos modernos. O Homo erectus não apenas explorou novos territórios, ele preparou o cenário para que, no futuro, o Homo sapiens conquistasse todo o planeta. O longo percurso evolutivo, iniciado com os primeiros hominídeos, encontrou um de seus capítulos mais importantes na transição para o Homo sapiens. Esse caminho não foi rápido nem linear. Envolveu milhões de anos de adaptações, mudanças no corpo, no cérebro e na forma de viver. Cada espécie anterior deixou um pedaço do quebra-cabeça que formaria o homem moderno. O Homo erectus, com sua inteligência prática e capacidade de adaptação,
abriu a estrada que outros iriam seguir. A partir dele surgiram espécies como o Homo heidelbergensis e, posteriormente, o Homo neanderthalensis, cada uma contribuindo com avanços específicos. O Homo heidelbergensis, por exemplo, tinha uma estrutura física robusta e habilidades de caça refinadas, além de ter desenvolvido lanças de madeira bem elaboradas. Os neandertais, por sua vez, dominavam técnicas de fabricação de ferramentas sofisticadas e sabiam lidar com o frio, extremo das glaciações. Mas enquanto essas espécies prosperavam em diferentes regiões, na África ocorria algo único. Há cerca de 300 mil anos, uma população de hominídeos começou a apresentar mudanças significativas no formato do crânio, no tamanho do cérebro e na capacidade de criar ferramentas complexas e simbólicas. Essa nova linhagem se tornaria o Homo sapiens, o homem sábio. A diferença não estava apenas na biologia, mas também no pensamento. Pela primeira vez, surgiam evidências de linguagem estruturada, comunicação que ia além de sons e gestos. Isso permitiu transmitir conhecimento de forma muito mais precisa, ensinando técnicas, histórias e estratégias de sobrevivência. A cultura, até então simples, começou a florescer. Os primeiros Homo sapiens desenvolveram não apenas ferramentas de pedra, mas também objetos de osso, marfim e até adornos pessoais, sinalizando uma noção inicial de identidade e estética. As cavernas passaram a guardar pinturas e gravuras, registros não só de animais caçados, mas também de crenças e simbolismos. No entanto, o legado dos primeiros homens não se resumiu à tecnologia. Eles nos deixaram a capacidade de adaptação, a essência da sobrevivência. Cada passo dado desde o Australopithecus até o Homo sapiens foi guiado pela necessidade de enfrentar o imprevisível. Mudanças climáticas, novas doenças, predadores ferozes, competições por território. Nada disso deteve o avanço. O Homo sapiens herdou a coragem de migrar, a engenhosidade para criar e a habilidade de viver em grupo. Essas três qualidades se tornariam as bases para a expansão que, milhares de anos depois, levaria nossos antepassados a cruzar oceanos, explorar continentes e moldar o mundo como conhecemos hoje. E assim, a história que começou com criaturas bípedes tímidas, caminhando entre as savanas africanas, culminou com um ser capaz de olhar para o céu estrelado e se perguntar de onde veio e para onde está indo. Você acredita que o Homo sapiens foi o ápice da evolução? Ou será que ainda estamos mudando? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo vídeo.